Deus. E como eu sempre tenho dito, esse culto é muito importante porque todo crente, todo cristão genuíno, ele entende de Bíblia, ele sabe de Bíblia. E nós viemos de um culto precioso, que foi o culto de domingo. Quem veio domingo aí? Foi forte, não foi domingo? Que culto forte. E o domingo retrasado, quem veio aquele retrasado que eu preguei de Davi, da caverna de Adulão? Foi forte também, não foi? Então, nos domingos aí, irmão, o fogo está caindo para a glória de Deus, mas hoje você veio para aprender a palavra de Deus. Amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ter entendimento da palavra. A Bíblia diz assim, ó, quando Deus lança semente, a pessoa não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente, que é a palavra de Deus. Você não desfruta do que você ouve, você desfruta do que você entende. Então você só vai desfrutar de verdade do Evangelho quando você entender a palavra de Deus. Amém? Então hoje nós vamos estudar a palavra, já vamos começar agora, nós vamos só fazer uma oração e depois nós vamos ver Bíblia, aprender muita Bíblia em nome de Jesus. Vai ser lindo, tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Na última quarta bíblica, foi muito forte, e depois a gente vai falar mais sobre isso, mas feche seus olhos, vamos começar, vamos entregar essa noite ao Senhor, essa noite tão preciosa. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te entregar a vida dos seus filhos, te entregar esse culto precioso. Senhor, ainda que hoje é aquele culto de estudo da Tua Palavra, o Senhor é o Todo-Poderoso e a Tua Palavra diz que é o Senhor que pega a Tua Palavra e zela por ela. Então, Senhor, nós estamos pregando a Tua Palavra, nós estamos falando do Teu Evangelho, e o Senhor pode mudar dentro de nós, o Senhor pode agir dentro de nós, mesmo a gente estudando sobre livro por livro, porque é a Tua Palavra que transforma. Senhor, não são só pregações onde a gente vai pular, vai gritar, vai fazer um monte de coisa que o Senhor age. O Senhor também age num estudo, no momento de aprendizado das Tuas Escrituras, e eu te peço que hoje venha ser uma noite abençoada do sobrenatural. Eu te peço que o Senhor abra o entendimento de todos esses irmãos que aqui estão, que a mente deles venha estar aberta para entender e gravar e guardar com sabedoria tudo o que eles vão ouvir aqui essa noite. Assim eu oro e já repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, tudo que possa atrapalhar o funcionamento dessa noite, frieza espiritual, toda mente dispersa, tudo isso nós repreendemos agora, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, aplauda Jesus. Pode se sentar. Irmãos, na última semana, eu vou perguntar, alguém veio na última quarta bíblica? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, alguns aqui estavam na última. E o que eu ensinei na última quarta bíblica? Eu estou dando uma aula do meu curso de teologia. Para quem não sabe, o pastor Rafael também é teólogo, sou formado em teologia, aprovado pelo MEC, então eu sou teólogo, sou bacharel em teologia, eu posso até dar aula, por exemplo, inclusive dou aula, já dei aula em curso de teologia lá em Formiga, já montei todo o meu curso aí, só está faltando gravar e lançar agora, se for o caso, mas já dei aula, então sou teólogo, estudo, leio, aprendo, tenho lido muita palavra de Deus, já li a Bíblia muitas vezes, enfim. E dentro desse curso, tem uma aula que eu entrego lá, que é essa aula que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, o que eu vou ensinar para vocês é uma aula, irmãos, que as pessoas pagaram para ouvir. E você vai receber de graça aí, amém? Por isso a gente tem que valorizar esses momentos, porque isso aqui é muito forte que eu estou ensinando. E na última quarta bíblica, eu comecei a ensinar o quê? Introdução ao Antigo Testamento. Pega para mim aquele negocinho de passar, por favor, e me entrega ele. Obrigado. E pode deixar ele aí para a gente passar ele, por favor. Então, é uma aula que o pastor Rafael entrega, inclusive essas outras aulas que eu já construí, eu já mandei para a Formiga, eu não estou sendo professor dessa vez, eu não pude estar lá, mas eles estão usando o conteúdo dessas aulas que eu faço para ensinar o pessoal lá. Então, realmente é um momento muito precioso de aprendizado. E aí, o que é essa aula que eu ensino? É uma introdução às questões básicas da fé. É um módulo que ele se chama Estudando a Bíblia. E eu ensino sobre os evangelhos, sobre tudo, mas o que eu quero ensinar para você hoje é a introdução ao Antigo Testamento. O que é introdução? Um começo para algo, amém? Então nós estamos começando algo aqui.
E o que eu fiz na última quarta bíblica? E depois você pode ir lá no YouTube e instalar essa pregação minha no YouTube, que eu ensinei sobre uma questão muito interessante que eu ensinei de Gênesis até Juízes. Então, a partir de hoje, eu vou começar de Ruth para frente. Eu estou ensinando a Bíblia toda para você. Toda. Você vai saber tudo que está escrito na Bíblia nesse culto aqui. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Isso aí é de glorificar. Porque, às vezes, você nunca leu a Bíblia. Então, você vai ter pelo menos noção do que a Bíblia ensina em tudo. Entende isso? Então, você vai pegar a sua Bíblia e fica sua Bíblia aí aberta. E abra a sua Bíblia para você treinar aí, ó. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros. Certo? Você vai aprender a mexer com Bíblia aqui hoje. Então, pega a sua Bíblia aí. Se tiver umas Bíblias lá dentro, lá, Bruno, você vai pegar e ver se tem umas Bíblias aí dentro, aí traz umas Bíblias para fora aqui. Quem não tiver, traga a Bíblia de mão mesmo, ela vai te emprestar uma para você usar, depois você devolve. Às vezes ali na sala de intercessão é capaz de ter, né, que é a bibliotequinha. Tem alguém que está sem Bíblia de papel aí? Levanta a mão. Então, vem um diácono aqui, pega para ele, por gentileza. Entrega para esse pessoal que está sem Bíblia de papel, para você aprender a manusear a palavra de Deus. O pastor Rafael também não sabia fazer isso. Hoje, fala aí que eu abro aí onde você precisar que eu abra. Então, você vai aprender a manusear a palavra. Então, vocês podem acender essa luz aqui? Pode. O pessoal enxerga. Então, meus amados, a Bíblia, o Antigo Testamento tem 39 livros, e eles são divididos. E nós já estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e nós começamos a estudar os livros históricos. Então nós já aprendemos sobre Josué, que é quando o povo acessa a Terra Prometida, e depois Juízes, que é o tempo que o povo já estava na Terra Prometida, mas não tinha rei, e o povo estava perdidinho da Síria. O povo estava perdido, o povo estava tudo desviado. E agora nós vamos começar então o livro de Ruth. Então você vai pegar a sua Bíblia aí, e você vai procurar o livro de Ruth. Pastor, como que eu faço? O livro de Ruth, ele está no início, mas um pouquinho para frente. Não tão no inicinho, ele está um pouquinho para frente. Então você vai abrir ele aí, ó. Você vai fazer igual o pastor com ela. Você faz assim, abrir números. Então mais para frente, ó. Josué, Juízes. Pronto, cheguei em Ruth. Então abre um pouquinho aí, você vai manusear. Aprenda a manusear a palavra de Deus. Pastor, estou com muita dificuldade. Lá no inicinho, nas primeiras páginas, vai ter uma coisa lá chamada índice. Você pode ir lá e ver que página que está e abrir. Eu prefiro abrir desse jeito aqui, ó. Igual você está fazendo aí. Pega e tenta achar. Ruth 5, 6, 7, é o 8º livro da Bíblia. Ele está depois de Juízes. Você vai abrir isso, vai ver, ó, Deuteronômio, Josué, Juízes, chega em Ruth. O que se ensina no livro de Ruth? Vamos passar aqui, quero achar aqui, cadê? Como é que tá passando aqui esse negócio, não? Aonde que vai aqui? É eu que estou passando ou vocês? Tá. Olha lá, ó, aí vem Josué, Juízes e vem o livro então de Ruth, que é um livro que está na Bíblia e é interessante. O que a gente aprende nesse livro? Primeiro, o valor que Deus dá às mulheres. Porque naquele tempo, mulheres, meu irmão, não tinha valor nenhum, não. Realmente, tinha culturas que se você tivesse uma filha mulher, era como se fosse uma tristeza para os pais. Ainda mais se fosse o primeiro filho, fosse mulher. Porque é o que ia dar continuidade à casa. Mas a Bíblia já valorizava as mulheres de um jeito que nenhuma outra cultura valorizava. Tanto é que nós vimos no livro de Juízes, Débora, que é falada, e aqui nós vamos ouvir falar de Ruth. E esse livro aqui, ele é um livro histórico, mas ele é um livro de romance. É um livro romântico, né? Promessa de romance. Então é um livro romântico. Quem foi que escreveu o livro de Ruth? O livro de Ruth, quem escreve ele é Samuel, que vai ser o profeta do próximo livro, que é o cara que vai levantar Davi. E esse título, Ruth, é por causa da mulher protagonista do livro, que é a mulher principal desse livro, que se chama Ruth. Quem que era Ruth? Ruth era uma mulher moabita. Moabita. Ela era então de uma outra região, ela não era de Israel. Outra coisa que Deus valorizava. Deus dava valor em gente que não era de Israel também. Então Deus pegou uma mulher moabita
que dentro de Israel não ia ter respeito nenhum, uma por ser mulher e outra ainda por ser moabita, ia piorar mais ainda. Mas Deus deu dignidade para essa mulher. E o que é ensinado nesse livro? O livro de Ruth, ele narra, e eu até tenho ali, você pode ir seguindo aqui também, que eu vou estar lendo algumas coisas. Isso aqui é uma aula, irmão, que você está recebendo. O livro de Ruth, ele narra a história de uma família de israelitas composta por Abimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, que eles vão morar no território de Moabe durante um período de seca e fome em Israel. Como resultado, eles vão se casar com mulher moabita, porque Israel estava tendo fome, então esse povo que era de Israel, eles vão mudar para Moabe, por causa da seca em Israel. E lá eles vão se casar com mulheres moabitas. E quem eram essas mulheres? Uma era Ruth e a outra era a outra moça, que também se casou com um dos outros filhos. E o resultado disso é que os 2 filhos de Noemi, dessa mulher mais velha, vai morrer. Ele vai morrer, os 2 vão morrer. E aí Noemi, que era judia, era de Israel, ela não era judia, perdão, que ela não era da tribo de Judá. Essa mulher, na verdade ela era assim, viu, irmãos, perdão, ela era da tribo de Judá sim, então ela era judia, porque eles são descendentes de Davi. Mas o que Noemi vai fazer? Ela vai voltar para Israel quando o marido morre e os filhos dela morrem. E o que ela vai falar para Ruth e para outra mulher, que era a outra nora dela? Ela vai chegar nessa e falar assim, ó, filhas, meus 2 filhos morreu, eu sou de idade, eu sou uma idosa. Isso aí é o que está escrito no livro inteiro, que você vai ler. Ele é um livro de 4 capítulos. Eu sou uma mulher idosa. Vocês estão livres, porque meus 2 filhos morreram, então vocês estão livres. Pode pegar e viver a vida de vocês. Vão casar de novo, vão ser felizes. Uma delas vai olhar e falar assim, ó, eu ficar com sogra? Tchau. E vaza fora e vai continuar lá em Moabe. Mas a Ruth vai olhar e falar assim, ó, aonde a senhora for, eu vou atrás, eu vou ficar junto com a senhora. Então você vai para Israel? Então também vou para Israel também. E lá eles vão para uma cidade chamada Belém. E lá em Belém, que significa terra do pão, Noemi vai falar o seguinte para Ruth. Ruth, existe uma lei, e aí quando você vai estudar os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai entender que existe uma lei que é uma lei que é o seguinte. Quando uma mulher casava com um homem, se aquele homem morresse e não desse filho para aquela mulher era dada como esposa para o filho mais novo. E assim ia descendo. Então, por exemplo, vamos supor que tem 5 irmãos. A mulher casou com o primeiro aqui, o mais velho. Ele morreu e não deu filho para essa mulher. E a coisa mais honrosa que tinha para as mulheres era não ter filho. E para os homens também a coisa mais honrosa que tinha era ter filhos. Então o mais velho morreu e não teve filho. A mulher do mais velho era passada pro da frente, para que ele tivesse filho com ela, e os filhos não ia ser considerado filho desse, ia ser considerado filho do que morreu. Tá entendendo isso? Aí morreu o segundo, ia passando. Morreu o terceiro, ia passando. Morreu, todo mundo ia passando. Então, lembra que Noemi tinha 2 filhos e os 2 morrem juntos? Então, o que aconteceu? Não tinha mais irmão para Ruth casar. O que a lei então falava? Que ela podia tentar ver se algum dos homens da família queria casar com ela. Tipo assim, um tio, um primo, alguma coisa assim. Isso era normal para aquela época, para nós é muito estranho isso, não é verdade? E olha que legal. O que vai acontecer? Ruth, então, volta, e aí o que Noemi fala? Ruth, você precisa casar, você não vai ter honra aqui desse jeito. Então, Ruth, você é uma mulher bonita, nova, casa de novo, vai ser feliz. E aí ela fala, ó, eu vou casar com alguém, então, da sua família, porque tem que ser sim para cumprir a lei de Deus. Que é a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Então tá. Procura então, ela vai falar o seguinte, tem um homem que vive nos campos, e é um cara bonzinho demais, ele é boa pinta, bonito, charmoso, e ele é um homem de Deus, um cara bacana, o nome dele é Boaz. Você vai pegar e vai procurar esse Boaz. E aí ela vai chegar no campo, vai ver o Boaz, vai conhecer ele, vai gostar dele. E aí ela chega nele e fala assim, ó, a lei manda você casar comigo. Eu tô resumindo, tá? A lei manda você casar comigo. Aí Boaz fala assim, ó, não vou casar com você não. Eu sou mais velho, procura um rapaz mais novo aí da nossa família e casa com ele. Se você não achar, você me fala. Papo vai, papo vem, Noemi dá uma dica pra Ruth. Fala assim, Ruth, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai, na hora que Boaz estiver dormindo, você vai dormir nos pés dele. Quando ele acordar, você vai lançar sua capa sobre ele e vai falar que você vai casar com ele. Ela pega e faz isso. O nome disso, irmão,
É lei do resgate. Tá até aqui, ó. Chama lei do... Tá passando de novo. Lei dos resgates aqui, ó. Se você quiser depois aprender sobre essa lei, tá lá em Levítico 25, que é essa lei aí, ó. Então, e existe a lei que está em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, que é a do Levirato, que é isso aqui que foi o resgate de Ruth. O que ela vai falar então? Boaz, é com você mesmo que eu vou casar esse negócio. E aí Boaz então fala, filha, você é uma mulher boa, mulher honesta, então eu vou assumir você como marido, e eu vou te honrar e você vai ser minha esposa então. Então Boaz casa com Ruth, e o que vai acontecer? Ruth vai se tornar uma das mulheres mais importantes, sabe por quê? Porque lá em Ruth, capítulo 4, no versículo 17 ao 22, que é lá no finalzinho, vai falar que Ruth vai dar à luz a Obed. E sabe quem que é Obed? Avô de Davi. Então olha que interessante, porque Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi. Então Ruth, no final da história, você vai ter um plot twist. Igual quando você assiste um filme e no final acontece um trem que você fala... Meu Deus, tô passada, chocada. Já viu quando acontece no final de filme? Então, foi isso aqui, ó. Você vai ler a história de Ruth sem pretensão nenhuma. No final, você vai descobrir que a mulher ia ser tataravó do Davi, o maior rei que já existiu. E ela está na genealogia de Jesus. Então, essa mulher ficou importante demais. Olha que fantástico isso. Então, essa é a história de Ruth. Esse é o que está escrito, então, no livro de Ruth. Aprendeu? Quem sabia disso, levanta a mão. Alguém? Ó, eu tenho alguns aí que já tinham uma noção dessa história então. Tá vendo? Para quem não sabia, aprendizado para você. Seguindo aí para frente, agora nós vamos começar a estudar o quê? 1 Samuel. Depois disso vem então 1 Samuel. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, perdão, que é assim que fala, primeiro livro de Samuel. Esse livro é um livro histórico. E ele traz a parte da história de Israel aonde terminou o tempo dos juízes. Pensa assim, ó. Livro de Josué segue direitinho. Vem o livro de Juízes, segue direitinho cronologicamente. Quando chega em Ruth, dá uma pausa na cronologia. É como se estivesse contando uma outra história que estava acontecendo durante o tempo. O livro de Samuel, ele é continuidade direta do livro de Juízes. Lembra então o que é o livro de Juízes? Israel não tinha rei. Então, quem governava Israel era juízes, que governavam por jurisdição. É como se fosse os governadores hoje, entendeu? Então, os juízes é o governador. Então, vamos supor que o Zema é governador de Minas Gerais. Então, ele é como se fosse um juiz naquela época. Entenderam isso? Tarcísio, São Paulo. Entende? É tipo isso. Então, o juiz tinha esse papel. Ele não era um rei, que era um presidente do país inteiro. Não, era só por jurisdição. Então, o que acontece? O livro de Samuel... ele começa contando a história de Samuel, que foi o último juiz que Israel teve, antes de começar a ter rei. E Samuel era um cara muito top, porque Samuel foi profeta, juiz e sacerdote. Ele foi a 3 coisas. O cara é uma máquina. E o que é a história? O livro de Samuel tem 3 grandes personagens importantes que vai falar dele. Que é quem? Samuel, Saul e Davi. E então nós vamos aprender sobre Samuel, Saul e Davi nesse livro. A história de Samuel, e quem escreveu esse livro foi Samuel, viu, irmãos? A história de Samuel, que tá, como vocês podem seguir aqui, ela começa no capítulo 1, no versículo 1, falando de Ana, que era mãe de Samuel. E a história, lembra que o livro vai falar de 3 pessoas diferentes? Então, de Samuel vai falar do capítulo 1 até o capítulo 8. Vai focar só em Samuel. Ok? Depois disso vai vir o primeiro rei, que é Saul, que vai ser a história focada em Saul, no capítulo 9. Davi vai surgir, quando ele é ungido profeticamente por Saul, só lá no capítulo 16, por Samuel, perdão, só lá no capítulo 16. Portanto, a história de Saul, como principal da narrativa, é do capítulo 9 ao capítulo 15, vai falar só de Saul. E a figura de Davi começa então no capítulo 16, e aí o livro de Samuel vai focar em Davi até o capítulo 31, que é o final do livro. Então, qual que é o conteúdo do livro de 1 Samuel? Vamos aprender. O que é o conteúdo do livro de 1 Samuel? O conteúdo ele começa com o nascimento e a chamada de Samuel. O que acontece? Israel estava uma pudriqueira. Quem era o sacerdote da época, o líder da época? Era um cara chamado Eli.
A Bíblia diz que ele era muito gordo, e ele ficava só sentado na cadeira, e ele tinha 2 filhos, que eram Ofni e Finéias, que eram 2 filhos endemoniados, que ficavam comendo a comida sacrificada que era para Deus, eles comiam, e eles tinham relações sexuais com mulheres dentro da igreja. E o pai não fazia nada. A Bíblia diz que Deus estava odiando isso, o povo estava tudo perdido, e esse Eli estava tudo perdido. Nesse momento vai surgir uma mulher, chamada Ana, que ela era mulher de Eucana. E Ana não podia ter filhos. Ela vai orar, pedir a Deus um filho, Deus vai dar um filho para ela, e esse filho é Samuel, e ela faz a promessa para Deus: Deus, se você me der um filho, eu te devolvo esse filho. E então, quando ela ganha Samuel, ela entrega Samuel no templo para Eli cuidar dele. E mesmo Eli sendo um líder do mal, ele vai ensinar Samuel, e Samuel vai crescer firme na presença de Deus. Deus então vai fazer um chamado para Samuel e falar que vai usar Samuel. E lá no capítulo 4, o povo de Israel, como Deus estava com raiva do povo de Israel, eles vão ter uma guerra com um povo chamado Filisteus. E lá eles vão perder a Arca da Aliança, os filisteus vão levar a Arca da Aliança embora, que representava a presença de Deus, e vai morrer os filhos de Eli, e Eli vai morrer também. Quando Eli descobre que os filhos dele morreu, e que a Arca da Aliança, que eu ensinei na última aula o que é, no último culto da quarta Bíblia, o que é, quando ele descobre que a arca foi levada, que os filhos dele morrem, como ele era muito gordão, ele cai para trás da cadeira e quebra o pescoço. Então ele morre. Quem assume então a liderança de juiz, sacerdote e profeta da nação? Samuel. Então no capítulo 7, Samuel, no livro de 1 Samuel, se você for lá ler no capítulo 7, vai falar então que Samuel se tornou o líder então da nação. Aí lá no capítulo 8 até o capítulo 10, o povo vai começar a reclamar e falar que queria rei. Ah, nós queríamos um rei igual os outros povos têm. Deus acha ruim, porque Deus fala que está rejeitando ele, mas manda Samuel levantar um rei. E quem que Samuel levanta? Um homem chamado Saul. Quem que era Saul? Ele era de uma tribo chamada Benjamim. Ele era moreno, ele era branquinho, mas era do cabelinho pretinho. E ele era alto, mas ele era muito vergonhoso. Então eles vão descobrir ele no meio do... Ele estava procurando jumento, ele era pastor de jumento, líder de jumento, cuidava de jumento. E ele ficava escondido, porque ele tinha vergonha. Mas aí Samuel vai levantar ele como rei, e Saul então vira rei. E lá no capítulo 11, Saul vai ter a primeira vitória dele, porque Deus que mandou chamar Saul. Só que lá no capítulo 13 ao 15, Deus vai rejeitar Saul. Irmãos, Saul foi rei por quase 40 anos. Dos 40 anos, Deus aprovou o reinado dele só uma semana. Por quê? Porque ele começa com Deus chamando ele, mas chega uma hora que Deus fala assim para ele, ó, Deus manda Samuel falar para ele assim, ó, você vai me esperar, eu vou chegar e vou sacrificar uns animais aí para Deus, porque quem sacrificava animal para Deus naquela época eram os sacerdotes, e Saul não era sacerdote, ele não podia fazer isso. Só que aí, ele fala assim, ó, fica me esperando que na hora que eu chegar eu sacrifico. A Bíblia diz que o povo começou a reclamar com Saul, e ficar falando para Saul, ô Saul, Samuel não está demorando, ele não chega, esse homem não chega, Saul. Esse homem não chega, Samuel não chega. A Bíblia diz que Saul então ouve o povo e ele mesmo sacrifica os animais. Na hora que ele faz isso, Samuel chega e fala assim, que cheiro é esse, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ah, é porque você demorou, eu mesmo sacrifiquei os animais. Aí Samuel fala assim, ó, então assim diz o Senhor, que você desobedeceu Deus, Deus tirou o seu trono e entregou na mão de outro que é muito melhor do que você. Tirou o chamado de Saul porque ele foi desobediente e entregou na mão de Davi. Irmãos, tem uma coisa que é triste para um crente, sabe o que é? O crente, por desobediência, perder um chamado de Deus e Deus passar aquilo lá para outro. Acho que pior do que não ter um chamado, uma promessa de Deus, é você ter, você desobedecer, Deus tirar de você e entregar para outra pessoa. E você ver o outro fazer melhor do que você. Eu acho que isso é muito triste, não é? É igual um pai, chamar de pai é para ser pai do filho. Você tem que ver, às vezes, deixa a mulher, aquela coiseira, aí vai ver o outro cuidando do filho. O filho dele é muito melhor que ele. Então, assim, honra seu chamado, quando Deus falar. Mas seguindo a história, além disso, Saul vai fazer outras coisas erradas. Deus, então, vai ficar com muita raiva de Saul, porque vai começar a dar um monte de manota. Eu não vou ler porque é muita coisa. Mas fato é que Deus, então, ali no capítulo 16, manda Samuel na casa de um homem chamado Jessé. E aí eu não preciso explicar, porque eu contei essa história toda há 2 semanas atrás, como que funcionou. Davi, como que Davi era, pastor? Davi, ele era branquinho, ele era ruivo,
E a Bíblia diz que ele era adorador do fogo, pastor e bonito. Mera coincidência comigo. Né? Que ele tem todas as características que eu também tenho. Ruivo, bonito, de Deus, pastor e do fogo. Porque Davi era do fogo e adorador. Ele era doidão, meu irmão. E Davi, então, é levantado como ungido, perdão. Presta atenção. Davi vai ser ungido. E sabe quando é que ele vai receber a promessa? Mas sabe quanto tempo vai gastar para ele poder realmente virar rei? 12 anos. Entre a promessa e o cumprimento da promessa para ele, foram 12 anos de espera. Então, não acho que Deus está atrasado, não. Ele está no tempo dele, na sua vida, amém? Então, Samuel vai ungir Davi. E aí, o que vai acontecer? Saul vai ficar com inveja de Davi, vai começar a perseguir Davi e tentar matar Davi. Que eu também contei isso aí há 2 semanas atrás no culto, não vou ficar falando. O que é o resultado disso? Ele tenta perseguir Davi de todo jeito, não dá conta. Davi não para de crescer. Davi mata Golias, fica famoso, cresce e vai crescendo, vai ficando conhecido, famoso. E o que é o resultado final disso? No capítulo 27 ao 31, Saul está tão doido da cabeça, a Bíblia diz que ele está tão opresso por demônios, literalmente, que a Bíblia fala que tinha demônios que ficavam atormentando ele, que lá para o capítulo 27 para frente, ele começa a matar os sacerdotes de Deus e ele vai numa mulher ocultista. Presta atenção nisso, ele vai numa mulher ocultista e pede ela para chamar defunto para ele, porque Samuel tinha morrido. Ela fala assim, Samuel morreu, chama Samuel de volta aqui na terra que eu quero falar com ele. Começou a praticar necromancia, espiritismo, pecado. A Bíblia diz que vai sair um ser da terra que ele acha que é Samuel, mas na verdade é um demônio. Igual as pessoas às vezes acham que é o morto que voltou, e não é, são demônios. E aí o que acontece? Saul vai entrar num nível tão doido de depravação por perder Deus. O que vai ser o resultado? No final da vida dele, ele vai perder uma guerra. Ele vê que não vai aguentar. E ele olha para o súdito dele e fala assim, me mata aqui, eu vou cometer suicídio. Vem cá, me dá a espada e eu mesmo me mato aqui, segura a espada comigo, vem. E se mata. Esse é o fim de um homem que desobedeceu Deus. Que foi chamado por Deus, mas desobedeceu Deus. E assim vai terminar 1 Samuel. Aprenderam? Então, com a sua Bíblia aí, abre agora em 2 Samuel. Vamos lá, vamos passando. Você vai aprender a mexer com Bíblia hoje. Você vai aprender, vamos ver o que a gente... Vai demorar uns 5 cultos para nós terminar esse negócio, mas vai dar certo. Quando eu fui dessa aula lá em Formiga, eu gastei acho que umas 6 semanas. Mas não tem problema, vou te ensinar livro por livro. Se eu fosse você, vim toda quarta Bíblia, que é a última quarta do mês, as quarta Bíblia. Então, 2 Samuel vai começar então. Então, como que 2 Samuel começa? 2 Samuel começa falando como que Saul morreu. Ele repete contando da morte de Saul. Ok? Pastor, quem é que escreve 2 Samuel? Porque Samuel tinha morrido. A tradição vai apontar que alguns homens que andavam com Davi ali, esses profetas da época, mas muitos vão apontar também para Jeremias. Tá? Então, o profeta Jeremias aí, alguns estudiosos entendem que é Jeremias que escreveu 2 Samuel. Ok? E como que funciona então o livro de 2 Samuel? Segundo Samuel, ele vai contar então como que Davi vai se tornar rei. Porque Davi então pega, e 2 Samuel é top. 2 Samuel vai contar que Davi então vai virar rei. Primeiro eles vão pegar ele, já que Saul morreu, e vão colocar ele como rei de Judá. Só que depois vão colocar ele como rei de todo Israel, do país inteiro. E aí Davi, o que Davi vai fazer? Primeira coisa que Davi faz, aí Davi é top. Aí nós vamos aprender. Davi, para mim, um dos personagens que eu particularmente mais gosto é Davi. Né? Cada um tem os seus que a gente mais gosta. Eu é Davi. Como que vai ser a história de Davi? Tá aí para vocês lerem o conteúdo do livro. O que Davi vai fazer? Ali do capítulo 1 ao 4 vai falar sobre ele sendo rei de Judá. Do capítulo 5 ao 6, o que vai contar? Que Davi vai virar rei de todo Israel. E nesse período, o que Davi vai fazer? Jerusalém não era ainda do povo judeu. Quem morava lá era um povo chamado Jebuseus. Jebuseus.
Davi vai pegar e vai tomar a cidade de Jerusalém. Por que ele toma a cidade de Jerusalém para ele? Porque Jerusalém, se você for ver até hoje que ela existe, é uma cidade alta. Então ela é boa para poder ser a cidade onde o rei mora, para poder olhar tudo e guerrear contra os inimigos. Então ele toma Jerusalém, depois de tomar a cidade de Jerusalém, ele vai atrás da Arca da Aliança. Lembra que eu falei que ela ficou perdida? E aí ele pega a Arca da Aliança e vai trazer ela para Israel. Aí eu não vou explicar, porque quem foi no acampamento viu eu ensinar e viu a pastora Dinaura também explicar o que vai acontecer nesse processo dele de pegar a arca e levar para Jerusalém. Por quê? No meio do caminho, Uzá vai tentar pôr a mão na arca porque ela estava sendo carregada por carroça, vai morrer. Aí Davi vai ficar triste. Depois disso ele vai mandar o sacerdote lá e pôr a arca nas costas, e vai ter que levar nas costas. E sabe o que é legal? Que quando Davi manda os sacerdotes colocar a arca nas costas para levar para Jerusalém, a cada 6 passos eles tinham que sacrificar animais para Deus. Então, é estipulado que foram mortos mais de 100 mil animais até chegar no lugar. Para quem não sabe, eu expliquei isso na última aula, você pode entrar no YouTube e assistir, que eu expliquei por que antigamente Deus aceitava o sacrifício de animal. Eu já expliquei isso na última aula, você pode assistir. Hoje em dia isso não acontece mais porque Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele já foi o sacrifício perfeito, não precisa de mais ninguém. Jesus já foi o Cordeiro que morreu pelos meus e pelos seus pecados. Então hoje não precisa mais de animal para morrer. Então o que acontece? É o que eu falei, está escrito lá. Ó. Então ele leva a arca certa do jeito na arca, nos ombros ali. Aí do capítulo 7 ao 10, vai falar da expansão do reino de Davi. Davi, irmão, vai começar a ganhar. E Davi era guerreiro, viu? Lá em Salmos, eu vou falar com vocês sobre o que Davi escrevia. Tem uns salmos lá que chama Salmos Imprecatórios, que é salmo de Davi mandando Deus matar os inimigos dele. Então, Davi era guerreiro. Tanto é que tem um capítulo lá que eu acho muito legal, que ele chama Deus de esmagador de cabeças. Eu acho muito da hora. Ele fala assim, grande esmagador de cabeças, quebra os dentes dos meus inimigos. Eu acho maravilhoso, né? Às vezes você fala, que isso, tá chocado. Eu não, acho muito da hora. É o Senhor dos Exércitos, irmão, todo poderoso. E hoje você pode pedir ainda para Deus quebrar os dentes dos seus inimigos. Agora que a megera do meu serviço vai morrer. Não é essa pessoa. Você vai mandar Deus quebrar os dentes dos seus inimigos, quem? Os demônios. Amém? Então é os demônios. Olha o esmagador de cabeça, esmaga aquele concorrente lá que tem um negócio igual o meu. Não é isso não. É os demônios. Amém? É os demônios. Você vai orar para Deus matar os demônios aí, destruir os demônios. Mas brincadeira à parte, vamos lá. Então no capítulo 7 ao 10, vai falar da expansão do reino. O tanto que Davi era guerreiro e ganhava reino. Só que aí no capítulo 11, o mula vai fazer o quê? Cair em pecado. Um dia que era para os reis ir para a guerra, o que Davi faz? Vai descansar. Aí a Bíblia diz que ele acorda 2 horas da tarde e vai na sacada. Ai. Aí ele olha lá na casa de baixo. Aí ele vê uma vizinha tomando banho. Aí as ideias. Ele que era rei, que tinha que estar indo para a guerra, tá dormindo até 2 horas e depois foi lá olhar e ficou olhando a mulher tomar banho. E as ideias da mulher tomando banho no teto da casa dela. Esse é o lugar de tomar banho. E aí ele olha isso e vê a mulher chamada Betseba. E ele gosta dessa mulher. E ele fala assim, sou rei, manda chamar essa mulher aí que eu vou me deitar com ela. O que vai ser o resultado disso? Ele se deita com a mulher. Ela engravida. E agora? Ele tem que esconder. Ele não pode contar que ele engravidou uma mulher que era esposa de outro homem. Ele não era conhecido como o grande homem de Deus? Como é que ele conta isso agora? O que ele fez? Chamou o marido dessa mulher, que é Urias, que era um soldado dele, que estava lá na guerra guerreando enquanto ele estava fazendo isso. Chama Urias de volta e fala assim, Urias, eu vou te dar uma folga hoje, eu quero que você vá para sua casa lá, bebe muita cachaça, vai para sua casa, tá na Bíblia isso, bebe muito, vai para sua casa e vai dormir com sua mulher. Porque ele queria fingir o quê? Para eles acharem que o filho não era dele, era de Urias. Só que Urias, irmão, era homem de Deus. Urias não aceitou isso, ele falou não. Ele ficou dormindo na porta do rei e falou assim, como que eu vou dormir com a minha mulher enquanto meus amigos estão tudo morrendo lá nas tropas lá, inimigas? Não vou fazer isso não. Aí Davi fala assim, então vou resolver esse problema agora. Escreve uma cartinha pro general e fala assim, general, que é Joabe, general, eu quero que você pegue Urias e põe ele lá onde a guerra está mais difícil. E manda o próprio Urias levar a carta pro general. E Urias leva na maior alegria.
Aí o rei mandou entregar essa carta. O que quer? Não, pode pôr ele pra você morrer. Ele morreu. O que Davi fez? Pega então agora Betseba e fala, agora eu resolvi o problema. Ele morreu, eu posso assumir a mulher como minha, ninguém vai saber que eu engravidei ela antes. Só que tem um problema. Deus vê tudo. E aí ele tá lá na casa dele, um dia, chega um profeta chamado Natan. Você pode fugir da espada dos homens, irmão, mas ninguém foge da espada de Deus. E Natan chega nele e fala assim, deixa eu te contar uma história, rei. Tem um homem que podia ter as ovelhas tudo que ele queria, mas ele quis uma ovelhinha. De um rapaz que só tinha uma ovelhinha. O que você acha que tem que fazer com um homem que faz isso? Davi olha e falou assim, ó, levanta com raiva. O que tem que fazer? Esse cara é digno de morte. E ele tem que devolver 4 vezes mais pro dono de uma ovelhinha só. Natão olha e fala assim, ó, esse cara é você. Assim diz o Senhor para você. Você podia ter tudo que você quisesse, se pedisse, Deus te daria mais. Mas você foi lá e fez isso. Você vai pagar agora. Você não vai morrer. Aí na hora Davi pega e só fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí ele arrepende. Aí quando ele vai escrever, depois você pode ler na sua casa, um dos salmos mais lindos que existe, Salmo 51, que é o salmo que ele pede perdão para Deus por ter feito isso. E aí Davi fala assim, ó, eu sou digno de morte. Aí Natan fala assim, ó, você não vai morrer não, mas sua casa vai sofrer. Eu vou contar o que vai acontecer. Mas sabe por que Natan contou essa história sobre ovelhas para Davi? Porque Davi, quando ele era novinho, ele era o quê? Pastor de ovelhas. E lá, quando ele era novinho, a Bíblia diz que Deus escolheu Davi porque Davi se colocou na frente das ovelhas para proteger as ovelhas do urso e do leão. Sabe o que Deus estava falando? Você virou rei, Davi, mas você esqueceu seu coração de pastor. Antigamente você se colocava na frente das pessoas para morrer por elas. Por isso que eu te chamei para ser rei do meu povo. Agora você está fazendo o povo morrer por causa de você, de suas vontades. Olha que forte isso. Forte, né? E o que vai ser o resultado da burrice de Davi? Primeiro, ele vai ter um filho mais velho que chama Absalão. Não, na verdade, perdão. A primeira coisa que vai acontecer é que esse filho, que a Betseba estava grávida, vai morrer. Lembra que ele falou que tinha que devolver 4 vezes mais? Ele vai sofrer então 4 mortes. Primeira morte que vai acontecer, do filho que estava na barriga de Betseba, que foi fruto disso aí. Ele morre. Segunda coisa que vai acontecer de punição para ele. Ele tinha um filho chamado Absalão. E esse Absalão, ele tinha um espírito maligno que às vezes tem gente que tem nas igrejas, de abrir salão, de rachar a igreja e ficar abrindo outras igrejas. E aí é um espírito de abrir salão. O que ele queria fazer? Como ele não aceitava o pai dele ser o líder, ele achava que era ele que tinha que mandar, ele pegou, rachou o reino e fez o povo vir para o lado dele. Ludibriou o povo e fez o povo ficar do lado dele. E outra coisa que ele fez também, ele pegou todas as mulheres que Davi tinha, porque Davi ele não tinha só esposa. Davi, se não me engano, tinha 4 esposas. Mas ele tinha também concubinas. O que é concubinas? É a mulher que tem um pouco menos de direito que esposa. Davi tinha um monte. O que Absalão fez? Pegou todas essas mulheres de Davi, esposas de Davi, concubinas de Davi, subiu na sacada da casa de Davi e teve relação com todas elas na frente do povo. A humilhação. Segunda humilhação. Lá na frente, Absalão, por tentar tomar o reino de Davi, vai morrer. Segunda morte. Terceira coisa que acontece. Davi tinha uma filha. E tinha um filho chamado Aminon. E Aminon vai olhar para a irmã de Davi, para a irmã dele, que os dois eram filhos de Davi, vai olhar para a irmã dele e vai apaixonar com a irmã dele, que também era filho de Davi. O que Aminon vai fazer? Vai abusar da própria irmã. Absalão mata Aminon. Mais uma morte. Está reparando que tudo tem a ver com imoralidade sexual? Porque foi o pecado cometido. Então foi dando fruto. Então olha que forte isso. Absalão vai morrer. O filho que está na barriga de Betseba vai morrer. Aminon vai morrer. E uma filha vai ser abusada, que é a mesma coisa de ter morrido, sim ou não? E aí o que acontece? Davi vai penar muito. Só que Davi, além desses problemas que ele teve por causa do pecado dele, do capítulo 3 ao 21 ele vai ter problema e revolta no reino, vai começar a passar muita luta. Só que lá no finalzinho, do capítulo 21 ao 24, ele vai passar mais um pouco de luta, e o resultado diz que vai ter outro erro lá, mas o resultado é que Davi volta a ficar firme com Deus e Deus volta a honrar Davi.
E assim nós terminamos o primeiro, 2 Samuel, que é um livro focado só em falar de Davi. Forte, né? Mas sabe o que eu quero te falar? Quando a gente fala de Davi, você não lembra que Davi foi alguém que fez algo errado. Sabe como que você lembra de Davi? Como um homem segundo o coração de Deus. Um dos homens mais de Deus que existe, que já passou por essa terra. Sabe quem que é? Davi. Se você for lá em Israel hoje, tem uma rua que chama Rei Davi. Se você chegar lá num judeu e falar assim, ó, aqui é a rua Davi, sabe o que o judeu vai falar para você? No! David, no! David, no! King David. Ou seja, aqui é a rua do rei Davi. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Davi se arrependeu. E a Bíblia diz que Deus honrou ele. E ele não foi lembrado por causa do pecado dele. Ele foi lembrado como um homem que amou a Deus mais do que tudo. Então Deus restaurou a história daquele homem. Ele penou, ele sofreu a punição do pecado? Sofreu. Mas ele se arrependeu e Deus honrou. E todo mundo se lembra de Davi hoje como um dos homens mais de Deus que passou por essa terra. Não vamos entrar mais nisso, mas lá em João 4, a Bíblia fala que Deus está procurando hoje adorador que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas no Antigo Testamento, Deus não procura alguém que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, que Davi diz assim, que Deus diz assim, ó, achei Davi, meu servo. Então Davi foi conhecido na terra como homem segundo o coração de Deus. E Jesus veio da descendência de Davi. E Davi vai se deitar de novo com Betseba e vai ter outro filho com ela. Quem que é esse filho? Salomão, que realmente foi um cara top. Que vai errar, mas também terminar a vida bem. E aí nós vamos chegar então em 1 Reis. Passa a mão para cá e para frente aí, vamos lá. 1 Reis. Tá aprendendo de Bíblia hoje, hein? Quem que foi o homem que escreveu 1 Reis? O autor foi Jeremias. E esse livro foi escrito por volta de 550 anos antes de Cristo. E como que esse livro começa? Ele começa falando da história dos reis de Israel. Ok? E ele continua de onde 2 Samuel foi interrompido. E aí ele vai continuar falando do Reino Unido, sobre a legislação de Salomão. Também vai falar sobre o reino dividido, que 1 Reis e 2 Reis vão explicar, eu vou explicar o que é isso. Também vai falar de alguns profetas, como Elias, vai falar de Jezabel e Acabe, certo? E o foco aqui também vai estar muito em Salomão e Roboão. Ok. O que vai acontecer nesse livro? Esse livro, ele começa então a falar de quando Salomão foi levantado no lugar de Davi. Quem foi Salomão? Filho de Betseba e Davi. E Salomão vai fazer uma oração para Deus. Deus vai olhar para Salomão e falar assim, ó, Salomão, o que você me pediu eu te dou. E Salomão vai falar assim, ó, eu não quero nada, só quero inteligência para cuidar do povo, sabedoria. Deus fala assim, ó, como você não me pediu dinheiro, nem reinos, eu vou te dar sabedoria, você vai ser o homem mais inteligente que vai existir nessa terra, e eu vou te dar tudo que você quer. Você vai ficar rico e vai ter reinos. E Salomão, irmãos, ele era muito inteligente. Eu não sei se você já leu Provérbios, mas Provérbios é maravilhoso, é Salomão que escreveu. E Salomão vai ser muito inteligente. As pessoas iam de várias cidades para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, o que Salomão vai fazer? Ele vai ficar muito rico. Salomão vai construir o primeiro templo. Salomão vai construir o primeiro templo. Salomão vai construir o primeiro templo. Salomão vai construir vai construir um palácio para ele. E Salomão vai ficar muito rico. Só que Salomão tem um problema. Salomão vai ter 1000 mulheres. Os maridos aí, mas você tem 1000 mulheres. Você dá conta, meu irmão? 1000 mulheres, irmão. Se ele todo dia visse uma, ele gasta 3 anos para ver todas. Olha a dificuldade desse homem, doido da cabeça. E aí, o que vai ser o erro dele? Ele vai ter 1000 mulheres. E uma dessas mulheres que ele arrumou era mulher que acreditava em outros deuses. E elas vão começar a ludibriar ele vai começar a acreditar em outros deuses. Ele vai começar a trair Deus. Quando ele trai Deus, Deus tira as bênçãos dele. O que é o resultado? O reino de Salomão começa a despencar.
Depois ele arrepende, Deus abençoa ele, mas ele vai ter o reino dele despencando. E aí, quando Salomão fica velho, ele vai ter um filho chamado Roboão. E aí ele vai pegar esse Roboão e vai pôr no lugar dele. E aí o povo de Israel vai chegar nele e falar assim, ó, Roboão, seu pai, Salomão, era uma bênção. Só que seu pai, ele era igual os presidentes do Brasil, que cobra imposto lá em cima. Então, deixa eu te perguntar um negócio, Salomão, Roboão, se você diminuir os impostos, a gente vai te servir como rei. Se você não diminuir os impostos, não vai dar para ficar te servindo, não. Roboão fala assim, ó, vou ver o que eu penso e eu te respondo vocês. Aí Roboão aconselha com os mais velhos e fala assim, o que vocês acham que eu faço? Aí os mais velhos falam, eu acho que você deveria diminuir um pouquinho dos impostos. Já basta o Brasil aí com esse monte de imposto que tem. Aí ele pega e aconselha com os amigos dele. Tá na Bíblia isso. Os amigos parceiros dele chegam, não, senhor, fala pra eles assim que você não vai diminuir nada, você tem que pôr pressão nesse povo. Roboão chega pro povo e ouve os mais novos. Chega lá e fala assim, ó, vocês achou que o dedo do meu pai era difícil? O dedo do meu pai não vai significar nada. O dedo dele vai ser como um peso meu da minha mão em cima de vocês. O povo olha para ele e fala assim, você vai ficar cobrando imposto de nós então? Nós não estamos em conta nenhuma com Davi e com você, que é neto de Davi. Nós vamos dividir o povo. O que aconteceu? O reino de Israel vai rachar. E vai começar a ter então uma coisa que você vai começar a ler na Bíblia, para você entender o que é, chama tribo do norte e tribo do sul. A tribo do norte vão ser 10 tribos que vão ser governadas por um homem chamado Jeroboão. E as 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim, vai ser liderada por Roboão e pelos descendentes de Davi, que é o Judá. Tanto é que você vai entender por que hoje a gente chama o povo de Israel de judeu. É por causa disso aqui. Mas olha o que vai acontecer. O reino vai dividir. O Jeroboão, ele vai pegar e vai fazer uma coisa. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai falar o seguinte. O lugar que o povo vai para adorar é lá em Jerusalém. Se eu continuar deixando o povo ir lá adorar em Jerusalém, o povo vai me largar. Então deixa eu criar uns deuses aqui para eles adorarem, das minhas terras, e eu falar para o povo o seguinte, gente, não precisa ir lá naqueles reinos não, aqui, ó, eu imito eles igualzinho. Eu faço tudo igual eles, e aqui você pode continuar pecando e na idolatria de imagem. Não precisa ir lá e ficar junto com eles onde é o lugar certo de adorar. Essa é uma palavra que Deus me deu sobre gente que imita a gente. Não precisa ir lá na vai que nós faz igualzinho, ó. Nós faz retiro igualzinho. Aqui nós faz tudo. Aqui você ainda pode continuar pecando, ainda pode continuar idolatrando. Não precisa ir lá adorar no lugar certo. Pode ficar aqui quietinho. Aqui. Mas enfim, isso é assunto para outra conversa. Essa é uma palavra que Deus me deu. Mas resultado disso. O povo então começa a idolatrar e cair em pecado. O que vai ser o resultado? Vai começar a passar vários reis. Um monte de reis, vai ficar passando vários reis. Eu não sei se eu coloquei a imagem aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Vai naquela outra. Não, pode deixar. Depois vai ter nos profetas, que nos profetas eu falo sobre. Mas o reino vai ser dividido em 2. Se você conseguir achar no Google aí, ó, reino de Israel dividido. Põe assim. Com Jeroboão e Roboão. 12 tribos divididas. Fala assim. O que vai acontecer então? Nas tribos do norte vão ficar trocando de rei toda hora. E todos os reis da tribo do norte vão ser maus. Vai só fazer lambança. E Deus vai ficar julgando o povo do norte. Os do sul, que é o líder de Judá, que é os descendentes de Davi, alguns vão ser bonzinhos. Nem todos. O que vai ser o resultado? Deus vai começar a ficar irado e trazer juízo para o povo de Israel. O povo vai começar a perder tudo que Davi conquistou, tudo que Salomão conquistou, as riquezas, e o povo vai ficar perdendo. E lá na tribo do norte, vai surgir um casal de reis, que é Acabe e Jezabel, que era a mesma coisa do demônio, essa mulher. E eles adoravam um Deus chamado Baal. E aí o que vai acontecer? Deus vai levantar um profeta lá, chamado Elias. E Elias vai chegar então e vai começar a fazer um monte de milagre. E Elias era uma máquina, o cara. Tanto é que tem uma hora que Elias fala assim, vai ficar 3 anos sem chover em Israel, pra vocês verem quem é Deus de verdade. Fica 3 anos sem chover na cidade, no país. Tão autoridade que ele era. E Davi vai chegar um dia, que quem estava no retiro também sabe o que eu estou falando, ele vai chamar todos os profetas e vai falar assim, vamos ver quem é o Deus verdadeiro? Se é o Deus de vocês ou se é o meu Deus?
clama o Deus de vocês aí, vamos ver que Deus que responde com fogo, mas o Deus que responde com fogo é o Deus de Israel. E aí Jezabel fica com raiva e fala assim, eu vou te matar, Elias. Elias foge, fica na caverna, eu já preguei muito sobre isso aqui, você deve ter ouvido. Resultado, Elias chama um outro cara para ser discípulo dele, que é Eliseu. Elias e Enoque não estão mortos, estão vivos até hoje, estão no céu, mas estão vivos, eles não experimentam a morte. Enoque foi levado aos céus, eu já ensinei isso na última aula, em Gênesis, e Elias foi levado num redemoinho para o céu também, e também foi levado em corpo vivo. Achou a imagem? Se tiver, pode pôr, por gentileza. Então ficou assim, ó, dividido, ó. Ó, o reino do sul, que vai ser chamado de reino de Judá, e o reino do norte. Então lá em 1 Reis e 2 Reis, o foco maior vai ficar aqui, ó, nos do norte. Lá em 1 Crônicas e 2 Crônicas, que eu vou explicar, vai ficar mais o foco no sul. Mas vai ficar falando dos dois lados. Mas mais aqui, em 1 Reis, foca mais aqui em cima. Pode deixar essa imagem por enquanto. Resultado disso, irmãos, Elias vai levantar Eliseu, Eliseu vai levantar um cara para ser rei, e esse rei chama Jeú. E esse Jeú vai ser o cara que vai ser usado por Deus para mandar os caras jogar Jezabel lá de cima e ela cair no chão. E Jezabel, que foi uma mulher tão maligna, quem vai comer ela vai ser os cachorros, porque ela cai de lá de cima e os cachorros comem a carne dela, até ficar só os ossos. Essa mulher é tão maligna que tem um demônio lá em Apocalipse que tem o nome dela. Imagina você ser tão ruim que Deus colocar o nome de um capeta, seu nome. Misericórdia, olha a verdade. Misericórdia não é? É você, Satanás, outro gato. Então, vai contar muito essas histórias. E como que termina, então, 1 Reis? Falando sobre a morte de Acabe, que era mulher da Jeza, né? E aí vai começar, então, o livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis, volta ali naquela imagem de novo, nos meus slides, por favor. Então, aqui vai começar, então, 2 Reis. Quem sabia disso aqui tudo? Quem aprendeu pelo menos alguma coisa aqui hoje que nunca tinha ouvido falar? É aprendizado, não é verdade? Então vamos continuar. Então vamos lá, 2 Reis. Pega a sua Bíblia aí, tenta passar, irmão. Tá passando aqui de novo. Passa aí. Pronto, vai. Abre então agora 2 Reis. Vamos lá, vai aprendendo a mexer com a Bíblia aí, ó. Vai passando as páginas aí. Só você passar pra frente aí, vai ver, ó, 2 Reis. Quem que tá falando então em 2 Reis? Vai continuar falando das histórias dos reis. Principalmente os reis do norte. Fala assim, ó, reis do norte. Você não esquecer. Então o que vai acontecer? Vai acontecer muita coisa. Eu não vou ficar falando porque é muita coisa. Mas vai falar sobre 19 reis. Em 2 Reis vai contar a história de 19 reis. Todos fizeram o que era mal ao Senhor. Israel, as tribos do norte tiveram 19 reis. Nenhum prestou. Das tribos do sul, vai ter 20 reis. Dos 20, só 8 que vão prestar. Agora, o que me chama a atenção em 2 Reis, o que vai ser? No ano, esse aqui é muito forte. Quem já ouviu falar da Samaritana, a história da Samaritana lá? Lembra da Samaritana? Que nós já pregamos sobre? Samaritana, que era um povo que não se dá bem com o povo de Israel. Lembra de eu falar disso? Vai pregar sobre isso, história de Samaritana, do poço, o bom samaritano. Quem que são os samaritanos? É um povo de um lugar chamado Samaria. O que é Samaria? É as tribos do norte. O que vai acontecer no ano 722 a.C.? Vai surgir o Império Assírio. E o que o Império Assírio vai fazer? Vai destruir os reinos do norte. Vai pegar o reino do norte, vai levar todo mundo escravo, vai acabar com aquelas tribos, tudo que existe do norte. Vai destruir todo mundo lá. E vai misturar o povo, vai miscigenar o povo. Por isso que depois vai virar o povo samaritano ali, ó, que é uma mistura de judeu com outras raças, com uma loucura. Então, no ano 722, o reino do norte vai ser destruído pelos assírios. E o que também vai ensinar nesse livro? Que em 586 a.C., o povo de Judá vai ser levado cativo como escravo para a Babilônia. Ok? E aqui também vai falar muito do profeta Eliseu e também de Nabucodonosor, que foi o imperador da Babilônia. Vamos lá.
Qual que é a história aqui? O meu maior foco que eu quero dar para vocês em 2 Reis, que é muito interessante. Primeiro, os reinos do norte vão ser tudo destruídos. Isso é muito interessante. Vai virar os samaritanos então. E o que é o legal? O reino do sul vai passar por lá alguns reis interessantes. O primeiro era Manassés. Quem que é Manassés? Foi um cara muito mau, que esse cara era tão endemoniado que ele vai ser um cara que sacrificava as crianças dele. Ele acreditava em Baal, em Dagon, em Astarote, nas estrelas, procurava mexer com o defunto, fazia necromancia, matava os filhos dele no fogo. Ele era terrível. E Deus, quando vai ver esse Manassés, vai olhar e falar assim, ó, quer saber? Eu cansei de perdoar vocês, povo de Judá. Eu vou entregar vocês na mão de uma nação maior do que vocês. Eu vou arrebentar com vocês. Então foi naquele momento que Deus apelou com o povo e falou que ia ser destruído pela Babilônia. O que aconteceu? Passa mais uns anos, Manassés morre, ele vai ter um filho. Esse filho que ele vai ter um outro filho que chama Josias. E Josias, que era neto de Manassés, essa história é violenta, vai ser um dos maiores homens de Deus, um dos maiores reis que já existiu. Josias, depois você pode estudar, tá lá em 2 Reis. Foi um dos maiores avivalistas que nós já tivemos na história. Ele é neto desse Manassés aí, que era o terror. Depois estude sobre ele. Tem 2 reis muito bons aqui de você estudar. O primeiro é Ezequias, foi um homem muito de Deus, que é um cara que ia morrer, mas ele ora a Deus e Deus deixa ele viver mais 15 anos, que ele vira pro lado e chora e fala, Deus, eu fui tão bonzinho, me deixa viver mais tempo. E Deus deixa ele viver 15 anos. E o outro rei, que está lá no capítulo 22 ao 23, é o Josias. Está lá no capítulo 22, 2 Reis. Esse cara vai ser um avivalista. Ele é muito violento. Depois leiam sobre ele. Ele leva o povo a arrepender, a mudar. Só que depois disso, Josias morre e ele vai ter outros filhos. E esse filho vai ser tudo mal também. E aí vai vir então a Babilônia, a nação da Babilônia. O que a Babilônia vai fazer? Tinha um rei que chamava Nabucodonosor e ele tinha um general que chamava Nabucodonosor. E esse cara vai chegar então em Israel, vai destruir Israel inteira, a tribo de Judá inteira, vai destruir todo mundo, vai pegar todo mundo e levar cativo, vai deixar tudo destruído, vai pegar o templo de Salomão, roubar tudo que tem lá e destruir o templo de Salomão, vai destruir tudo, vai sumir com a Arca da Aliança, inclusive ninguém nem sabe onde é que ela está mais, vai arrebentar com tudo, vai pegar o olho do rei e vai furar, e vai deixar o rei com os olhos furados, e vai colocar um outro cara no lugar. E vai deixar só poucas pessoas pobrinhas lá em Israel, cuidando de Israel. E assim vai terminar a história de 2 Reis. Com Israel sendo tudo destruída por a Babilônia e por ele. Que está lá no capítulo 24, ok? E o último rei que vai ter em Israel, a mando de Nabucodonosor, é um rei chamado Joaquim. E assim nós terminamos 1 Reis. Anda mais um pouquinho e você vai estar agora em 1 Crônicas. O que é Crônicas? Agora nós vamos ter uma pausa na história. Crônicas vai falar dos mesmos assuntos que nós vimos em 1 Reis e 2 Reis, mas com outra perspectiva. O foco maior está nas tribos do sul. Por quê? Por quê que isso acontece? Depois disso, vai pausar a história e nós vamos continuar depois um pouco para frente, para vocês verem o que vai acontecer com o povo. Como que o povo ficou preso na Babilônia. Está lá no profeta Daniel, vai falar muito sobre isso. Daniel, lembra do profeta Daniel? Ele vai contar muito como que o povo era lá na Babilônia. Mas depois nós vamos saber o que vai acontecer na história. O que é o livro de 1 Crônicas? 1 Crônicas é um livro que quem escreveu ele foi um homem chamado Esdras, que era um escriba fariseu, ok? Mas era de Deus, irmão. Os fariseus não era ruim igual os de Jesus, não. Os fariseus aparecem de forma boa. Eles começam bem, depois que eles desviam do processo. Mas isso aí eu vou ensinar só quando eu chegar aqui no livro de Esdras. Por enquanto eu quero só explicar isso para vocês. Quem que é Esdras? Esse cara foi um líder, certo? Esse livro de 1 Crônica foi escrito 450 anos antes de Cristo. E o que ele vai focar? O foco dele está mais nas tribos do sul, que é a tribo de Benjamim, Judá e os levitas. E o foco dele também não é contar os podres, não. Ele conta coisa mais boa. Enquanto os de 1 Reis e 2 Reis conta só beozada, esse aqui foca mais em contar coisa boa. Para que esse livro foi escrito? Por que 1 Crônicas foi escrito? 1 Crônicas foi escrito por um único motivo. Ele foi escrito depois do exílio.
Presta atenção. O povo de Israel foi levado escravo para Babilônia. Ok? Ok, amados? O nome disso é exílio. Fala assim, exílio. Exílio Babilônia. O povo então ficou 70 anos escravo lá na Babilônia. O que vai ser o resultado disso? Depois dos 70 anos, eles vão poder voltar para as terras de Israel de novo e reconstruir Israel. Que nós vamos ver isso aqui daqui a pouco lá em Esdras e Neemias. Quando eles voltam, o que eles fazem? Só vai voltar as tribos do sul. Lembra que as do norte já tinham sido destruídas? Então as tribos do sul vai ser quem? É o povo de Benjamim, Judá e os levitas, a tribo de Levi, que tudo virou uma tribo só, que virou a tribo dos judeus. Por isso que hoje você chama o povo de Israel de judeus, porque os únicos que sobrou da tribo inteira de Israel, que era 12 tribos, é só judeu. Então aquele povo que tem lá em Israel hoje é tudo descendente desse povo aqui. Por isso você chama eles de judeus hoje, por causa da tribo de Judá. Jesus também veio da tribo de Judá, ok? Que é uma das tribos. Já ensinei isso aí na última aula. Então, se você não sabe, se você depois ver o vídeo lá do YouTube que eu explico certinho o que é tribo, por que chama tribo, quem que é Judá, o que é isso. Eu ensino isso tudo lá, eu já expliquei. Então, eu estou resumindo aqui. Então, esse livro, ele veio contar aquela mesma história, como que aconteceu, o que aconteceu naquele tempo. Tanto é que se você pegar a Primeira Crônicas, e se alguém aí já leu, você vai perceber que até o capítulo aí 8, 9, até o capítulo 10, você vai ter preguiça de ler. Alguém aqui já leu Primeira Crônicas? Alguém já leu? Só a Alice? Não é possível. Davi também? Só o Davi e a Alice que leu Primeira Crônicas? Mais ou menos, lá atrás também. Quem ficou com preguiça de ficar lendo aqui um monte de genealogia quando leu Primeira Crônicas? Levanta a mão. Aí, ó, viu? Por que Crônicas tem um monte de genealogia? O que é genealogia, irmãos? É contando quem é filho de quem. No Mineirês você é filho de quem? Ah, é o Tião que era filho da Rose, que era filho do Bernardo, que era filho do Rafael, que era filho do João Maguila, que era filho do Clebinho, que era filho do Odomar. É isso, entendeu? Então, ó, genealogia é contar quem é filho de quem. O que Primeira Crônica estava fazendo? Contando quem foi que voltou do exílio. Ó, o povo que voltou do exílio aí, que estava preso e voltou para Israel, é o fulano que é filho de fulano, que é filho de ciclano, que é filho de Beltrano, que veio da tribo de Judá. Então é por isso que Primeira Crônicas começa com um monte dessas genealogias, contando quem é filho de quem. Porque está falando sobre o povo que voltou do exílio. E depois, o foco vai ser de novo contar a história de Davi, tá? Então vai contar a mesma história lá que eu já ensinei em 1 Reis. Perdão, em 2 Samuel. Então não precisa repetir a mesma história. Vai ter algumas mudanças, então vale a pena ler. Você vai ler um, depois você vai ver as diferencinhas ali, mas é bem legal. Depois disso vai vir 2 Crônicas. Também foi escrito por Esdras. E o que vai focar em 2 Crônicas? A mesma coisa que ensinou em 1º e 2º a Reis. Mesma coisa. Abre aí, ó, 2 Crônicas. Vamos lá. 2 Crônicas, se você passar mais para frente aí, você vai aprender as mesmas coisas que você aprendeu em 1º e 2º Reis. Então, 2 Crônicas é um resumo de 1º e 2º a Reis. Foco maior nas tribos do sul. Enquanto os livros de Reis estão focados mais nas tribos do norte, 1ª Crônica e 2ª Crônica está focado mais nas tribos do sul, que é as tribos de Judá, que é o povo que voltou do exílio, que vai continuar o povo de Israel aí. Amém, irmãos? É a mesma história ali, então também não preciso ficar explicando. Vou resumir. Depois disso, passa mais para frente aí, vai começar então o livro de Esdras. Agora sim. Aqui vai continuar a história, desde o ponto que parou lá de 2 Reis. É como se fosse 2 Reis, terminou 2 Reis, você pula para Esdras, em questão de história, tá? E tem um que aconteceu entre 2 Reis e Esdras, que é o povo no exílio. Isso aí você vai aprender mais no livro de Daniel, que vai falar mais sobre isso. Ezequiel também fala bastante, mas Daniel fala mais. Vamos lá. O que vai ser ensinado então no livro de Esdras? É um livro que ele é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao 6, vai narrar a história dos primeiros judeus que voltaram do cativeiro, sob a liderança do sumo sacerdote Josué e de um homem chamado Zorobabel.
Então, o que vai acontecer? O povo que estava preso, a Babilônia vai perder poder. E quem vai começar a governar é a Pérsia. É os Medo-Persas, depois os persas. E os persas, eles eram mais de boa. E quando a Babilônia levava o povo de escravo, a Pérsia ela fazia um pouco diferente. O que ela fazia? Ela deixava você viver nas suas terras, desde que você pagasse imposto para eles. Então eles permitiram Israel começar a voltar de novo para as terras deles, ali onde fica a briga lá em Palestina, que é o povo todo lá, e mandou então eles de volta para aquelas terras, que era a terra de Israel, para eles reconstruir de novo a cidade. Quem que vai reconstruir? Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Quando eles voltam, quem foi que financiou isso? Foi o imperador Medo-Persa Ciro, o Grande, chama Ciro o Grande. Quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles vão querer reconstruir é o templo. Lembra que eu falei que o templo foi destruído, o templo de Salomão, que era maravilhoso? É o que o Quilombo lá tentou replicar aqui no Brasil, o pastor de Macedo. Que é uma tentativa de réplica desse templo de Salomão. Então ele cai, e aí a primeira coisa que eles querem fazer é reconstruir o templo de novo, que foi derrubado, para voltar a cultuar a Deus. E nesse momento aí, eles vão ficar muito desanimados, porque eles vão sofrer opressão, sabe de quem? O povo vai começar a oprimir eles. Quem vai oprimir? Os que moravam na terra. Quem que morava na terra? Os samaritanos. Como o povo de Judá estava preso, o samaritano pegou e foi tudo e tomou as terras ali. Quando o povo judeu volta, o samaritano começa a tusicar o povo judeu e não deixar o povo judeu construir as terras. Por isso que o judeu fica brigando com o samaritano lá nos tempos de Jesus. E eles ficavam molando. E o povo começou a ficar muito desanimado de reconstruir o templo. Eles não tinham força, não tinham dinheiro, não tinham recurso, estava tudo destruído o país deles. Mas nesse tempo vai surgir alguns profetas famosos, que nós vamos estudar lá na frente quando nós vamos falar desses profetas. Mas nesse tempo vai surgir dois profetas interessantes. Quem? Ageu e Zacarias. Ageu é aquele profeta que vai dizer assim, ó, os crentes aí tem que saber dessa aqui. A glória da segunda casa... Quem falou isso foi Ageu. Por que Ageu falou que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Porque o povo estava desanimado de reconstruir o templo, um segundo templo, e o que Ageu veio profetizar? Não desiste de reconstruir o templo, porque a glória desse segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro templo. Pode construir. Deus é com vocês, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Entendeu? Olha que legal você conectar as coisas. Quando você conecta, fica muito interessante. Então, essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro de Esdras é do capítulo 7 ao 10. E aí sim surge o Esdras. Quem que foi Esdras? É um cara que vem trazer as instruções de Artaxerxes. E ele começa. E entre o capítulo 6 e 7, quando você for lá no capítulo 6, entre o 6 e o 7, vai passar 50 anos de história. O 6 e o 7 está falando de 50 anos de história diferente. Ok? E aí o que acontece? O Esdras, ele vai começar então um reavivamento religioso. O Esdras vai ser um avivalista também. Porque ele vai fazer o povo voltar a querer buscar Deus, que o povo estava muito perdido. E é muito engraçado esse livro, porque o Esdras vai ver que o povo de Israel estava casando com gente que não era de Israel e estava começando a cultuar outros deuses. O Esdras vai chegar nesse povo lá no final do livro e vai começar a xingar o povo. Larga esse casamento errado de vocês. Ele vai começar a puxar o povo até pelos cabelos. Então Esdras ficou muito bravo com essa situação, porque estava piorando mais ainda a situação, o povo estava custando a voltar. Ele estava misturando as raças ainda e ele ficou muito bravo com isso. Então o livro de Esdras é um livro para contar como que o templo, o segundo templo foi reconstruído e como que o povo tinha que voltar de novo a querer a palavra de Deus. Por isso que vai surgir então os escribas e os fariseus. Quem que é esse povo? É gente que apareceu para fazer o povo voltar para a Bíblia, porque o povo estava tudo influenciado pela Babilônia. Então eles queriam fazer o povo voltar para a Bíblia. Então os escribas e fariseus, estudiosos da Bíblia, é tipo os teólogos de hoje. Eram o povo estudado na Bíblia que ensinava a Bíblia para as pessoas. Lá nos tempos de Jesus esse povo vai se perder, mas ali ainda não tinha se perdido. Amém? Depois disso, vai vir o livro de Neemias. Sua cabeça já está começando a explodir? Já começou a doer a sua cabeça? Porque esse aqui é coisa para fazer essa cabeça explodir mesmo. A minha intenção é essa. É te fazer aprender um monte de coisa de uma vezada só.
Agora vamos entrar em Neemias. Anda para frente aí, vamos estudar Neemias. Sente sua Bíblia passando aí. Abra em Neemias. Passa para frente aí, irmãos, a Bíblia. Não deixa de passar, não. Sente aí, você treinando a passar a Bíblia para frente aí. Vai vendo mais ou menos onde é que tá ó, as coisas, a distância. Que quando eu falar assim, fecha a Bíblia, abre Neemias, você já vai saber, onde é que fica. Amém? Quando terminar aqui, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, então vamos ver se está bom de Bíblia mesmo. Quem ganhar vai ganhar um prêmio. Tô brincando, não vai ganhar nada não, mas vai ganhar um elogio meu. Parabéns. Consegui abrir aí. Vamos lá. Livro de Neemias. O livro de Neemias, alguns vão dizer que o autor desse livro é o Esdras, mas outros dizem que é Neemias. Eu acho que é Neemias. Por quê? Porque ele fala na primeira pessoa, então é ele que está falando dele mesmo. É Neemias. E o que está ensinando no livro de Neemias? O Neemias foi um dos maiores líderes que já existiu. Se você é um líder de célula ou quer ser um líder de célula, estude sobre Neemias. Neemias era uma máquina de liderança. Quem que era Neemias? Esse cara, ele viveu no tempo de 430 a.C. Ele também esteve vivo nos tempos do profeta Malaquias. Ok? Ele também vai falar de Esdras. E o que vai acontecer? Neemias é um cara que ele era copeiro do rei. Ele limpava copo pro rei e punha bebida pro rei beber. Mas um dia estava muito triste. E o rei pergunta para ele assim, por que você está triste, Neemias? Eu gosto mais de você está muito triste, você está feliz me servindo? Aí Neemias fala, é porque, rei, enquanto eu estou te servindo, os muros de Jerusalém estão tudo destruídos. A Babilônia destruiu os muros. E eu estou muito triste que meu povo está sofrendo lá. E aí o rei falou assim, ó, beleza, o que você precisa? Eu vou te dar tudo que você precisa para você voltar para Israel e reconstruir os muros de Jerusalém. Lembra que naquele tempo, não sei se você já viu isso em filme, as cidades tinham uns murão. Já viu isso em filme? Tinha uns murão grandão. E aquilo lá protegia uma cidade. E aqueles murão estavam tudo destruídos, porque a Babilônia destruiu esses muros. O que é o resultado então? Neemias volta e ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Só que como que ele faz isso? Na hora que ele chega, vai aparecer dois endemoniados, que chama Sambalat e Tobias. Olha os nomes. Sambalat e Tobias. Tudo daimons. Sambalat e Tobias. Daimons aí os jovens agora tem esse negócio aí que eu falei dos daimons domingo aí, tá? Tudo demônio. E aí o que acontece? O Sambalat e Tobias, eles eram também samaritanos. E aí o que vai acontecer? O Sambalat e o Tobias vai ficar atrapalhando Neemias a construir os muros de novo, e o povo. Aí Neemias vai criar uma estratégia. Isso aqui é uma pregação que eu acho que eu já preguei para vocês, senão depois eu vou pregar de novo, sobre que numa mão Neemias mandava o povo ficar com uma espada e na outra mão com uma pá. Então com uma mão eles reconstruíam os muros e com a outra eles guerreavam com os inimigos. Essa pregação que eu posso trazer aqui para vocês. Pregação profética. Que o crente, numa mão ele tem que ter uma espada para guerrear com o inimigo. E na outra ele tem que ter uma pá para reconstruir os muros que estão caídos na vida dele. Muito forte, mas aí outro dia. Então, o que ele começou a fazer? Todo mês ele recapitulava a visão, a missão, visão e valores. Por isso que ele é uma máquina de liderança. Todo mês, a Bíblia diz que a cada 27 dias ele recapitulava com o povo a visão, missão e valores do porquê eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo, por que eles estavam ali, e ele ajudava eles a reconstruir os muros. Então, o livro de Esdras e o livro de Neemias são dois livros que contam como que foi a história do povo judeu quando eles voltaram da Babilônia para reconstruir os muros e reconstruir o templo. Amém? Aprendeu? Agora nós vamos para o último livro histórico do Antigo Testamento, que é o livro de Esther. Meu Deus, olha quanta coisa você está aprendendo de Bíblia. Só aqui você já está passando um monte de gente que não sabe nada disso aqui. Só aqui você já está trazendo mais conhecimento com a galera, sim ou não? Olha o conhecimento que você está adquirindo aqui nisso aqui, irmão. Agora vamos aprender o livro de Esther. O livro de Esther, ele não conta muito sobre o povo lá em Israel. Ele conta mais sobre o povo em Suzã, que é lá nas cidades persas que tinham. O que vai acontecer? Esse livro, ele foi escrito por Mardoqueu ou Esther. Alguns estudiosos dizem que foi Mardoqueu. O ano dele ser escrito foi 475 a.C. E sabe o que é o mais interessante? A Bíblia tem dois livros
que não falam o nome de Deus. Quem sabia disso? A Bíblia tem 2 livros que não falam o nome de Deus, em nenhum momento. Um desses livros é o livro de Esther. Você não vai ver falar de Deus em momento nenhum aqui. Mas você vai ver Deus agindo o livro inteiro. Isso é fantástico. Você lê o livro de Esther, você vai falar assim, velho, eu tô vendo Deus fazer tudo aqui. Mas não cita o nome de Deus hora nenhuma, e você consegue ver Deus em tudo ali. É fantástico. Pastor, qual que é o outro livro? Não vou te contar não, você vai ter que continuar aqui, aqui assistindo até nós chegar nele. Então o que acontece? O que vai acontecer no livro de Esther? O livro vai contar que Esther era uma judia, ela tinha um tio dela que era um cara chamado Mardoqueu ou Mordecai, e esse cara, essa mulher, essa rainha, Esther, era uma mulher muito bonita, muito legal. E o rei da Pérsia, que era o maior rei que tinha na época, ele tinha uma rainha que chamava Vasti. E um dia ele estava tomando de cachaça e ele queria fazer uma festa. E ele chamou a mulher dele, falou assim, Vasti, rainha, vem cá que eu quero te mostrar para todo mundo aqui do reino aqui, ó. Ela estava fazendo uma festinha com as amigas, ela falou assim, ó, fala pro rei que eu não vou não. Ele falou assim, não vai não? Vai me envergonhar na frente dos outros? Então você vai ser rainha mais não. Tirou ela fora. E ele então vai levantar uma nova rainha. Mardoqueu manda Esther se arrumar e ela vai. E aí, Esther, o rei olha para ela e gosta de Esther. E fala assim, essa mulher vai ser minha rainha. E ele pega Esther então e faz dela uma rainha. E o que vai acontecer na história? Eu estou resumindo, viu gente? Um cara vai tentar fazer uma conspiração contra o rei. O Mardoqueu vai contar, rei, tem um cara tentando se levantar contra você. Eles pegam, matam esse cara e o Mardoqueu vai ficar esquecido. Ele fez uma coisa boa para o rei, mas o rei nem lembrou dele. Passa mais um pouquinho do tempo. Surge um homem chamado Amã. Quem foi Amã? Um cara que serviu o rei e ele se achava demais. E ele queria que aonde ele andasse, todo mundo se ajoelhasse diante dele. E quando ele passava perto de Mardoqueu, que era o tio da Esther, Mardoqueu não ajoelhava. Ele ficou com muita raiva e falou para o rei assim, rei, vamos criar uma lei que para quem não se prostrar diante de nós vai ter que morrer? Vamos. Aí ele pega e faz isso para tentar matar o Mardoqueu. Ele consegue e ele começa a querer matar o Mardoqueu e ele começa a querer matar todos os judeus que moravam ali. Tanta raiva que ele fica do Mardoqueu. Pasmem, o mesmo espírito que estava nele é o mesmo demônio que esteve em Hitler, que é um demônio que tenta dizimar o povo judeu. E aí o que ele faz? Ele quer matar todos os judeus. Mardoqueu então fica lá na porta da rainha, te manda chamar Esther. Na hora que Esther chega e fala assim, Esther, deixa eu te falar um negócio pra você. O Amã quer matar todo mundo que é judeu, minha filha, você vai morrer também. Ela fala, eu não posso fazer nada por você. Ele fala assim, não pode não? Então você vai pagar por isso. Sabe por quê? Porque é para isso que Deus te levantou. Se você não fazer isso e não ajudar o povo, Deus levanta outro para ajudar. Mas se eu fosse você, eu agia. Ela fala assim, então ora por mim, manda os judeus jejuar por mim, que eu vou conversar com o rei. Só que para conversar com o rei tinha que querer conversar com a mulher. Porque o rei tinha várias mulheres, ele tinha que estender o cetro dele. Vamos supor, eu sou o rei, e eu tenho 10 mulheres. Eu que tenho que querer pegar o meu cetro, tipo uma madeirinha, e eu estender para a mulher que eu quero ter um encontro com ela. Senão ela não podia entrar no meu quarto. E naquele dia, não era dia dela, de Esther estar com ele, porque tinha os dias certos. Mas aí ela se arruma e passa pertinho dele, e fica passando perto dele, olhando para ele. Ó. Aí ele olha para ela e estende o cetro. Manda vingar. E aí ela vai. Aí ele pede ela, aí ela faz um pedido para ele, fala, rei, faz uma festa, eu, você e o Amã? Faço, então vamos fazer. Na hora que ele fez, o Amã acha bom, fala, agora que ele vai me levantar mais ainda de cargo. Me chama para comer só com o rei e com a rainha. Quando ele senta lá, Esther pega e conta do Mardoqueu e da situação. E o que Amã estava fazendo? Ele tinha criado uma forca para matar Mardoqueu. O rei fala assim, ele ia fazer isso? Então agora o Mardoqueu, que eu tinha me esquecido dele, mas ele me ajudou, você vai pegar o que o Amã fazia e vai entregar na mão do Mardoqueu. Ok? E eu quero que você enfoque o Amã na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então a Bíblia está contando aqui como que Deus livrou o povo de Israel da mão de Amã. E aí vai surgir até uma festa, que está lá no capítulo 9, que até hoje os judeus comemoram, que se chama Festa de Purim. Ok?
E assim vai terminar todos os livros históricos. E agora vai começar os livros que a gente chama de livros poéticos. Fala assim, ó, livros poéticos. Ou sapienciais. Fala assim, ó, sapienciais. Estou te ensinando linguagem teológica aí. O que é sapienciais? Livro de sabedorias. Que é uma ordem de livros que vai desde Jó até Cantares de Salomão. São só livros de poesia, música e de sabedoria. Não é mais livro histórico. Os livros históricos contando a história do povo judeu acabou aqui. Depois disso, lá na frente vai ter os profetas. E eu vou começar no primeiro livro aqui, que é o de Jó. No próximo culto, eu continuo então os livros de sabedoria e também os livros dos profetas, que é os maiores e os menores, e nós vamos terminar o Antigo Testamento para começar o Novo. Então, os livros sapienciais começa com Jó. E quem foi... Aí é no outro slide, no outro slide você vai colocar para mim. O que é a história de Jó? Passa para frente aí. Muita gente conhece já um pouco da história de Jó, nós vamos trabalhar ela aqui. E eu vou terminar com ela aqui com vocês. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Alguns acham que quem escreveu ele foi Moisés. O livro de Jó é mais antigo que o livro de Gênesis. Ok? Jó viveu nos tempos lá de Abraão. A narrativa, o estilo do livro, o jeito como ele sacrificava, que era mais arcaico, o jeito como ele agia, é um estilo mais parecido com os tempos de Abraão, dos pais de Israel, até Abraão, Isaac, Jacó. Então, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e Jó é um homem que viveu lá nos tempos de Abraão. O que é a história desse Jó? Jó era um cara que tinha um monte de filhos, se não me engano, acho que era 12